O capítulo já começa no desespero, e nosso protagonista dizia que no segundo que o Crossed mostrou seu rosto, Curtis atirou com aquele maldito arco, e Curtis não é reconhecido por pensar. Um arco e flecha é realmente bom para muitas situações, mas flechas não funcionam da mesma forma nos Crossed que com os humanos. Um humano com uma flecha no olho provavelmente iria parar. Mas isso não funciona com os Crossed, mesmo se ela tiver atravessado seu cérebro. Oxe, que bosta é essa? Agora os Crossed têm super resistência? Ah, pronto, agora é revelado que eles têm super resistência. Era só o que me faltava. Beleza, agora o Washington vai nos dar uma aula de como acertar um Crossed na cabeça, mas isso não seria uma boa ideia. Ele dizia para você ignorar o Senhor dos Anéis, porque puxar um arco moderno é difícil. No desespero, Curtis atirava outra flecha. Porém, entretanto, todavia, era completamente inútil. Alta forçada de barra. Por sorte, muitos deles eram abatidos. Engraçado que vários tiros no corpo abate eles, mas uma flechada no cérebro, não. Mas enfim, voltamos para Washington abrindo a porta, que não abria porque precisava de energia, e não há tempo para fazer a energia voltar. Será que todas as mentiras do Washington vão valer a pena no final? Será que eles vão saber o que o professor descobriu sobre a última infecção Crossed? Eu não sei e você também não sabe porque estamos de volta na pré-história. E o nosso menino Lion ficava se perguntando, meu Deus, o que está acontecendo? A situação havia mudado da água para o vinho instantaneamente. O pior de tudo é que eles ainda estavam na arena e tinha um monte de bicho pré-histórico. Ah, não é o suficiente? Pois é, tinha um Crossed na arena também, meu querido. E o nosso menino estava calmo, estava pensando tranquilamente, nossa, mas que situação. E o que restava agora era correr o máximo possível. Os caras corriam, pulavam uma fenda, mas um deles caía. Lion e seu amigo o tentavam puxar de volta, mas alguém estava ali. Era um bicho pré-histórico que estava devorando um Crossed. Só que aí outro Crossed chegava e montava em cima do bicho, mas montava de um jeito não muito convencional. Mais Crossed chegavam e davam cabo dos bichos, e o Lion e seu amigo ficavam, meu Deus, o que é isso? E aí quando eles olhavam para baixo, o amigo deles, do nada, virava um Crossed. E aí eles falavam, vamos soltar esse cara, né? Voltamos então para o rei e a rainha. O rei dizia que no início ele estava feliz com a multidão, pegando o espírito da coisa. Mas ele estava meio cabreiro porque pensava, caramba, isso é meio incomum, né? No entanto, a rainha dizia, eu acredito que está certo, o povo foi amaldiçoado com a loucura de algum deus. Um deus maravilhoso, segundo suas próprias palavras. A rainha percebia que eles estavam agindo por puro impulso, não importando o quão depravado parecesse. Eles pensam e então agem. Estavam vivendo exatamente igual a eles. Tudo isso enquanto comiam um churrasquinho do menino aí. O rei falava que isso estava acima deles. E esse deus tenta mudar a ordem natural, mas não podem com eles. A rainha concorda, mas quando ela ia dizer alguma coisa, seus guardas o alertam, dizendo que eles estavam vindo. Os guardas abatiam os invasores. Isso os incomodava tanto que eles pensavam em se retirar. E a rainha em seguida perguntava, devemos mostrar misericórdia à primeira criança? E o rei, na sequência, dizia, nunca muda, primeira irmã. Capa a capa, você faz as melhores piadas. Os dois então discutiam sobre o que havia acontecido. Lion presumia que foi tarde demais, e ele foi amaldiçoado, assim como os outros. Detalhe interessante que o amigo do Lion, ele não teve contato com nenhum Crossed, ele simplesmente foi transformado. Então sim, esse negócio é sobrenatural. E aí eles percebiam que não havia mais nenhum Crossed e nenhum animal, então estava seguro. Ou não, porque o amigo deles surge do nada e o caba estava todo esbagaçado. E Lion dizia em seu monólogo, a culpa que sentimos por acabar com a miséria dele foi logo substituída pela culpa de não ter feito mais. Nada tão ruim que não possa piorar, né? Ou será que não? Porque, meu amigo, no meio do nada aparecia um rato gigante, sei lá que merda é essa, e o bicho tava com fome, tava faminto. Aí depois disso o Lion falava, vai por ali, a porta no chão é nossa única esperança, mantenha aberto, eu vou distraí-lo. E o caba ia, distraiu o bichão aí. Aí o maluco tava na beirada, né? E o amigo dele que virou Crossed partia pra cima do bicho. E o cara ali se foi.
O Lion conseguia segurar a porta e os dois iam embora, são e salvos. Mas no presente, as coisas não estavam melhores. Washington dizia que eles precisavam trabalhar em como vão fazer a energia da porta voltar. Ele dizia a Ronnie que precisavam de algo para manter os Crossed ocupados. Se não conseguirem, já era. E dessa vez isso não era mentira. E sim, era isso mesmo que vocês estavam pensando. Ronnie se jogava para cima de Curtis, o imobilizando, e em seguida o jogava para os Crossed. E Washington pensava, é um risco, né? Poderia ter sido eu. Aí o Warren falava, porra, Ronnie, seu merda desgraçado. E Washington mexia ali no negócio da luz. Eu vou pôr uma bala na sua cabeça. Aí o Washington, não, atira nele não. Não pode segurá-lo sozinho. Eu preciso fazer essa merda funcionar. O Warren ficava puto, matava 2 Crossed e o nosso Washington pensava em seu monólogo. Era difícil se concentrar com o Curtis sendo, vocês sabem, e o pior de tudo era que o nosso menino Washington não era eletricista. As chances disso dar merda é gigantesca. Mas ele falava que não precisava ser. E o sacrifício do Curtis valeu apenas uns fusíveis. Não precisava ter feito isso com o cara. E depois que o nosso Washington conseguia, Warren pedia a arma do Ronnie. Washington todo felizão falava, a porta tá aberta, vamos entrar. Mas o Warren dizia, não. Pera aí um pouquinho. Warren dava um tiro na perna do Ronnie, deixando ele ali para ser pego pelos Crossed. E é nesse clima gostoso de fidelidade e amizade verdadeira que acabava nosso capítulo 4. O capítulo já começa com os nossos sobreviventes já do outro lado da porta. Warren questionava o que você estava esperando. E o menino Washington meio que já sabia a resposta. Que só a Ace estaria viva? Ele pergunta. Washington responde, talvez. Mas em seu monólogo, ele dizia que estava mentindo para si mesmo, como sempre. Mas não tinha ideia do que estava por trás daquela porta. E então ele falava, mas na verdade... E naquela sala que estava completamente bagunçada e cheia de restos de pessoas, né? Ele falava, não posso nem dizer qual desses era ela. Warren pergunta em seguida, e se chegar perto? O Washington dizia, mas nem ferrando, rapaz. Aí do nada, o nosso Warren falava, me divorciei 2 anos antes dessa merda toda. E ali, ele refletia que depois de 1 ano, ele teria feito tudo por ela, embora a odiasse. E se o vírus Crossed tivesse atacado naquela época, ele teria corrido até ela para tentar salvá-la. E ele pensava ao longo da jornada o tanto de vezes que ele teria morrido se tivesse salvado outra pessoa. E a última coisa que ela teria lhe dito era, isso é para o melhor. E talvez ela estaria certa. Colocando seu capacete, ele dizia por fim, lembre-se disso. Washington, não tinha jeito, vocês estavam juntos nessa. Com sua arma engatilhada, Warren dizia que iria o cobrir, enquanto ele cuidava das coisas por ali. Então ele vasculhava e encontrava o registro da instalação, cujo nome era O Motordor. Intrigado, ele se pergunta o que havia acontecido com eles. O que eles sabiam? O que significava O Motordor? Então ele presume que as respostas estavam do outro lado de outra porta. Mas a porta tinha um código, e ele não tinha esse código. E Washington dizia para Warren que eles estavam no 8º grupo, Amy, Tommy, o professor e um bando que ele não conhecia. Ele dizia que Tommy virou um Crossed lá em cima, ele arrastou e fez coisas com uma das garotas no tanque de água na superfície. O cortaram em 2 com uma espingarda quando ele se arrastou para fora. Não o matou. Então, eles esperaram que morresse, e então tiraram suas pernas. Algumas semanas depois, os registros pararam. Warren dizia que talvez eles tivessem virado Crosseds, e ele aposta na possibilidade da água estar contaminada, e que demoraram para tirar as pernas. Exceto que as portas estavam fechadas, eles ainda estariam ali, dizia Washington, e Warren falava que encontrou outra saída. Ele falava que tinha outra saída passando pelo dormitório, uma escotilha que leva até a superfície. Fica bem distante da colina, mas não teve chance de ver quando estavam lá em cima. Washington se mostrava surpreso, mas Warren o questiona, dizendo por que está tão impressionado? Você disse que haveria outra saída. E agora? Ele já sabia que uma hora ou outra suas mentiras seriam descobertas. Então ele falava bem na cara de pau, não, eu sabia que havia outras saídas.
Warren falava que foi ele que a deixou aberta, e que haviam dobradiças enferrujadas, e que no segundo que ficarem entediados de baterem naquela porta e começarem a procurar ao redor da área, já era. Então, Washington falava que precisavam deixar essa porta aberta, e que aquilo ali que ele tinha em mãos era somente um registro, e que tudo que precisavam estavam naquele cofre. O surto Crosset, uma nova espécie chamada Homo tortor, estava tudo lá. Mas Warren o interrompe dizendo que encontrou uma saída, a escotilha é só uma parte disso. E aí por fim ele mandava aquela frase de efeito: venha comigo, se quiser viver. Voltamos então para os nossos Homens das Cavernas. Lion, junto de seu amigo, ao passarem pela porta, estavam numa espécie de caverna que ao mesmo tempo era uma prisão. Ele até comentava sobre o macaquinho na jaula, que estava com medo que eles, fizessem maldade com o bicho, Mas que tirar a sua vida seria uma gentileza do que ficar naquele lugar. Então eles pegavam uma tocha e continuavam a avançar. E aquilo os deu tempo para pensar. Ele sabia que era um engano, pois parando para pensar, aquele seria o seu fim. Enquanto passavam, ele dizia que não olharam para as gaiolas com os gigantes ciratos, chacoalhando as pesadas barras de madeira enquanto se aproximavam. Então prosseguiam, e ele dizia que não olharam para o corpo misterioso abandonado na mesa, com a cabeça aberta, com lâminas entre os lóbulos do cérebro, indicando um experimento muito bizarro. A cena avança e ele dizia que não se importaram nem com os pacíficos macacos brancos, sentados olhando para o nada e parecendo felizes no meio de todo esse sangue. Por que será, né? Tá bem, Jordan? Tá brisado aí, Jordan? Tá louco? Eles continuavam a avançar e não olhavam para nada que os levasse ao passado. Passaram um longo tempo explorando a escuridão, antes de acharem uma forma de sair. Mas então escutaram o som da violência, que parecia uma tempestade. E quando saíam para ver o que era, meu amigo, era a visão do fim do mundo. Cara, olha isso, um apocalipse pré-histórico. Meu amigo, mano, olha que loucura. A cena cortava para o rei e a rainha, e a mesma dizia que se a cidade queima, deveria ser por decisão deles. Eles podem destruir quando quiserem, não possuem restrições, mas aquilo não era a decisão deles. Então, ela dizia para que ordenasse os soldados a queimar os prédios. Pelo menos então, será a escolha deles. O rei dizia que eram suas ruas e que deveriam ser limpas. A rainha complementa, dizendo que alguns de seus cidadãos ainda são leais, não só aqueles que ainda têm duas pernas. Então, ela ordenava para que soltassem seus leais súditos de 4 pernas. E que guardasse o maior para eles. E então decidiam que deixariam esse lugar. Voltamos para Lion e seu amigo, e os dois estavam em choque. E Lion dizia que se ele visse mais, preferiria estar cego. Mas seu amigo falava que preferia pular. Ele tentou achar algum argumento contra as nuvens que enchiam o peito de seu amigo. Mas a queda não é o bastante para os matar com certeza, dizia ele. E que era tudo o que podia imaginar. E isso não era um argumento contra a questão verdadeira. E de repente, um barulho tão alto quanto um trovão encheu as ruas. Mano, olha isso, cara. Olha esses animais no meio das ruas, cara. Minha nossa. E quem pilotava aquele elefante gigantesco não podia ser outro, né? Meu irmão, esse elefante deve ter o quê? Uns 10 metros de altura? E aí o Lion falava, é aqueles dois ali. E o menino ia pra cima, mano. Pulando pra cima deles, cara. O menino tem coragem, hein, rapaz. No entanto, porém, não veremos esse desfecho agora, pois voltamos para o núcleo dos humanos. Eles finalmente saíam e percebiam que a barra estava limpa. E aí, felizes, Washington perguntava se tem gasolina. E o Warren respondia, não sei, não sou o Superman pra ver daqui. Mas aí, Warren dizia que haviam 5 galões de gasolina, mas ele pergunta se ele não conseguia fazer ligação direta. Washington responde que não, e Warren dizia que sabe como funciona, mas nunca fez, e que eles deveriam tentar, não tinha jeito. Washington hesitava, mas Warren falava, Washington, você é um cara esperto, mas escuta,
Eles não sabem o código da porta e perderam o seu técnico. Não dá tempo para varrer o lugar todo procurando por pistas ou por pedaços de papel. E no segundo que os Crossed começarem a procurar, eles acharão um meio de entrar. Então tá todo mundo ferrado do mesmo jeito. E ainda falava, e você tem que fazer alguma coisa, hein, seu merdinha egoísta. Mas o Washington falava, não, eu só tenho um registro, né, mas eu não tenho pistas nem nada do tipo. Então ele falava, saímos e voltamos depois, ou alguém vem. Mas Washington argumenta que só tava nessa pra achar a cura. Porém, entretanto, Warren retruca, dizendo que mesmo se acharem a cura, não podem sair de lá, é inútil. Então a cura está perdida. E ele questionava que, se esse é o caso, então todo mundo estava ali só para tirar uma mera de uma curiosidade? Mas que ele estava tão perto da verdade, então mentir mais uma vez será o bastante. E Washington dizia em seguida, você está certo. Então eles resolvem sair de lá de fininho e indo se arrastando até o Jeep. E quando Washington olhou para trás, viu Ronnie pela última vez. Mas dessa vez ele não repetiu o erro. Entrando no Jeep, Warren falava para que ele encontrasse as chaves. E uau, ele achava! Era só ligar a merda do Jeep e vazar. Mas havia um código na sala. E esse código poderia ser convenientemente do cofre. Fim do nosso penúltimo capítulo. O capítulo começa com o mesmo dilema plantado no capítulo anterior. Fugir com o Jeep ou descer de novo para descobrir a verdade? Washington era a favor e Warren era contra. Washington argumentava que se eles ligarem o carro, os Crossed poderiam ouvir, e uma hora ou outra os alcançaria. E dessa vez isso era uma grande verdade. Eles estavam muito esperançosos que haveria a cura. Então o Warren ficava no carro e ele ia lá para ver se realmente tinha a cura. E então eles se despediam. Não havia uma certeza se eles realmente iriam se encontrar de novo, mas esperavam que valesse a pena. Não havia de fato uma certeza, mas Washington queria tentar pelo menos. O carro liga e rapidamente seriam seguidos por dezenas de infectados. Sua pressa foi tamanha que nem esperou para ver se algum deles notou a sua entrada. Se sim, vão encontrar a tranca quebrada, investigar e então, fazer coisas com ele. Sua esperança era que ele entrasse no cofre e ninguém percebesse. Então minimizou os sinais da sua passagem. Talvez poderiam pensar que o Warren veio sozinho. E finalmente ele coloca a droga do código, abre a porta e entra. E finalmente ali estava a verdade. Estava tão impressionado que esqueceu o óbvio. Então ele trancou a porta só para garantir. E agora ele poderia ler sem problemas. Agora vamos descobrir o que o professor realmente sabia. Então, ele iniciava sua leitura, vendo toda a trajetória de Lion desde o começo. Estamos de volta na primeira grande praga da história, na cidade dos Homens de Sangue, onde estavam repletas de monstruosidades. Mas agora estavam encarando a mais temível de todas. E voltamos para o nosso herói, Lion, que olha só foi acompanhado, e aquela era sua única esperança. A esperança de que talvez pudessem escapar de tudo aquilo. No ar, seu amigo pulava e ele conseguia pegá-lo. Porém, entretanto, o Rei de Sangue os atacava. Ele não ia deixar aquilo barato. Parecia o fim, parecia que tudo estava acabado. Mas é claro que não, ainda havia esperança. O Crosser que a rainha atacou ainda estava pendurado. Então Lion teve uma ideia arriscada. Ele pegou as entranhas infectadas do Crossed e jogou neles. E claro, não demorou muito para que eles se infectassem. Mas para eles aquilo não era nem um pouco ruim. Era bom, era uma bênção. E do nada, eles começavam a se atacar. Assim se tornando piores do que já eram. Verdadeiros monstros sem limites. Então, opa, a ameaça foi neutralizada, tava tudo tranquilo. Assim parecia e assim pensavam. E aí os dois amigos se ajudavam, agora livres. Mas é claro que não estava tudo bem, pois então os dois irmãos começavam a se fundir, criando uma criatura horrenda. A criatura tentava atacar o Lion, que caía, e ali ele percebia o quão tolo ele era. O rei e a rainha não eram os deuses desse lugar, eles eram os sacerdotes.
Aquele era o Deus. O Deus louco se manifestou na terra, e ele saiu se contorcendo da montanha ardente. E ele desce em direção a Lion, e ele possuía seu corpo em seguida, para continuar a propagar a sua maldição e a sua loucura nunca os deixaria escapar de fato. Voltando ao presente pela última vez, Washington lia o final da história de Lion, mas ele não entendia absolutamente nada. Então ele usava o computador da sala para ver as câmeras de segurança. Porém ele ficava deveras impressionado, pois tudo o que fizeram foi registrado. Ele se dava conta que alguém estava os observando desde o começo. Em seguida, sua mão era perfurada por uma faca, e a voz do responsável era muito familiar. E para nossa surpresa, era o professor Nelson e sua ex-namorada, Amy. Ele tentava dialogar com Amy, mas era completamente inútil. E agora, eles eram o rei e a rainha dos Homo Tortor, e ele seria a primeira criança. Um monte de coisas vinha à sua cabeça, nada fazia sentido, mas ao mesmo tempo tudo parecia ser verdade. Então, ele perguntava, antes de fazerem qualquer coisa comigo, por favor responda. Tudo sobre a teoria dos Homo Tortor era verdade? A pesquisa era uma ilusão ou então... De antemão, o que era o professor Nelson responde que sim, era tudo verdade. Ele tentava negar, mas não dava. Tava bem na sua frente e agora já era. Tava tudo planejado desde o início. E ele teria o azar de ver isso pessoalmente. E lá fora, podemos ver que o plano do Jeep deu completamente errado. E quando Warren estava enfim cercado, ele pensava em tirar a sua própria vida. No entanto, um Crossed impedia. E quando os Crossed pensavam em fazer alguma coisa com ele, o professor Nelson chegava lá e falava não, assim não. Mas um Crossed era contra, porém pagava caro por isso. E ele dizia que como ele era o primeiro irmão, ele iria mostrá-los o que era a civilização. Pois uma nova civilização, assim como a anterior, seria construída ali. E quando ele olha para frente, ele vê uma cena deplorável. Washington servindo de churrasquinho para a nova rainha. E ela perguntava para o próprio Washington se aquilo não estava certo. Em seus últimos momentos, Washington confirmava que era tudo verdade. Enquanto isso, o nosso Warren seria pregado. Era tudo verdade. E aquele era o fim dos nossos protagonistas, que em busca da verdade encontraram a morte. Tá certo, vamos às considerações finais que vocês tanto gostam. É o seguinte, o que vamos falar sobre Homo Tortor? Bem, para começar, ela é uma história bem melhor que o padrão de Crossed. Mas veja bem, padrão de Crossed. Porque analisando como uma história em geral, sabe, sem considerar o restante das outras histórias, ela é uma história mediana. Ela tem uma premissa interessante, tem uma premissa legal. Ela tem personagens que funcionam, na minha opinião, mas são poucos. A trama ela é bem direta, o que é bom, é um bom ponto pra mim. Mas ela não explora muito da sua narrativa, ela não faz muito mais do que o básico. Ela não tem muito te apresentar, além do arroz e feijão que você já experimentou um monte de vezes. No entanto, um ponto muito positivo sobre essa edição é que ele não tem medo de arriscar, não tem medo de inovar. Eu diria que ela é até bem audaciosa em apresentar elementos que nunca foram nem citados na obra, como por exemplo os Homens de Sangue, todo aquele império, né, os animais pré-históricos. Cara, é uma loucura. Só que pra mim funciona, porque Crossed você não tem que levar a sério. É o tipo de HQ que você desliga o cérebro e você curte. Só que aí que tá, Crossed é muito 8 ou 80, ou você ama ou você odeia. E de certa forma, Homo Tortor, ele quebra esse padrão. Mas é só isso que ele traz de diferente, porque de resto é mais do mesmo. Porque é como se ela tivesse apresentado um universo de possibilidades, sabe? Nossa, muita coisa para explorar do passado, do vírus, que é isso, que é aquilo, a verdadeira origem do vírus, o que é o vírus de verdade, é uma maldição, é um patógeno, o que é essa merda? E a HQ, ela acabou com mais perguntas do que respostas. O que eu entendo, é bacana você criar um mistério, tipo, nossa, ninguém sabe o que é.
É um recurso narrativo interessante, só que Crossed Homotortor, eu diria que ele não faz isso muito bem, a execução não é muito boa. Porque ele não explora o universo, ele apresenta novos elementos, mas ele não explora. Não tem um enredo envolvente, uma narrativa bacana, onde você vai vendo a trajetória do Lion, descobrindo aquele novo mundo, descobrindo mais do vírus, o que é aquela coisa, o que são de verdade os Homens de Sangue, qual é a origem desse povo. Por que eles têm aqueles costumes, de onde eles pegaram esses costumes, porque é impossível um povo ter uma sociedade tão complexa e desenvolveram isso do nada. Ah, porque sim, nossa, se a gente pegar um pau, uma pedra, fazer isso, aquilo, nossa, temos uma sociedade ultra mega evoluída. Pô, pelo amor de Deus, né? É impossível uma sociedade desenvolver algo tão complexo do nada, sem referências. É foda, né? Então, no geral, é isso. É uma história bem feijãozinho com arroz, mas que pra mim funciona legal. Sobre os personagens, não tem muito o que falar também, porque os mais relevantes é o Rohan, é o Washington e o Lion. É isso. O protagonista, tanto do passado quanto do presente, naquele contexto em que eles estão inseridos, eles funcionam bem. Eles não são bons, mas também não são tão ruins assim. Eu diria que eles são medianos, mas bem longe de ser medíocres. E cara, no geral é isso. Na minha opinião, o maior problema de Crossed é o seguinte: eles apresentam muitos elementos em uma história, muitos personagens, mas a história é curta. Cara, isso é tão ridículo, tão idiota, porque teria muita coisa pra fazer. Daria pra fazer uma história muito boa, muito interessante. Mas essas histórias é o quê? 4, 3... 6, 9 capítulos no máximo. Tá merda, cara, não dá pra fazer nada. Se você tem um universo tão rico, cheio de coisas, cheio de personagens, elementos, com uma lore muito interessante, e você conta tudo isso em 4 capítulos, meu amigo, é óbvio que só vai sair merda disso. Vai ficar tudo corrido, não vai ficar nada legal, porra, pelo amor. Na minha opinião, Crossed tinha que ser tipo um The Walking Dead. No mínimo uns 200 capítulos, porque tem muita coisa pra fazer, muita coisa pra explorar. Só que eu não entendo a mentalidade dos escritores e dos editores para fazerem capítulos tão pequenos, mas acrescentarem tantas coisas. Eu não entendo. Então, pra mim, Crossed Homotortor tem uma nota 7. Na minha opinião, é nada mais do que isso. É uma história muito boa para os padrões de Crossed, mas não fez nada além que o básico, que é um crime. Ter uma história daquelas, pelo amor, cara, deveria ter no mínimo uns 30 capítulos, no mínimo. Agora vamos aos comentários da rapaziada. Companheiro aí, Marcos Roberto Wolverine, então o vírus é pré-histórico, como que ele reapareceu anos depois? Ainda levanta muitas perguntas. Companheiro, eu não sei te responder. Francamente, eu não sei como responder a sua pergunta, porque não dá pra esperar muito de Crossed, né? O que você espera de Crossed, né? Companheiro aí, Shiadik Wilfried. Cara, tava sendo o melhor arco até o spawn do Crossed no Coliseu e eu achando que ia explicar alguma coisa. Sem falar que o Crossed surgiu no meio da plateia do nada. Nem apareceu ele surgindo de algum lugar ou alguma coisa assim. Pra quem não entendeu, ele está se referindo ao capítulo 3, né? Que aparece aquele Crossed no meio da plateia do Coliseu, né? E eu concordo com você, cara. Aquela cena foi muito estranha. E de certa forma até que meio ridícula. Poderia ter algum plano sequência dele sendo infectado ou até mesmo amaldiçoado. E sei lá, ele tentando resistir aos poucos à infecção, né? Mas de alguma forma ele sucumbisse. Tipo, ele tentava pedir ajuda, tentava pedir socorro, mas a voz não saía, entendeu? E aí aconteceu tudo aquilo. Eu acho que teria sido muito mais foda, muito mais foda. Mas como é Crossed, a gente não pode esperar muita coisa. Qualidade em Crossed é tipo achar pelo em ovo, tá ligado? Companheiro Renedits, membro aqui do canal, ele comentou: caraca, teve uma história muito viajada, mais boa. O ruim é que deixou mais perguntas do que respondeu, mas foi uma HQ boa. Concordo com você, eu acho que se eles tivessem levado mais a sério essa história, teriam escrito um roteiro realmente bacana, um roteiro envolvente, que ia contar uma história muito interessante pra vender mais, né, a imagem de Crossed. Cara, teria sido, nossa senhora, muito bom, muito bom.
E provavelmente essas perguntas que Homo Tortor deixou nunca serão respondidas. Qual é a real origem de Crosshair? O que é esse deus louco? Como e por que o vírus reapareceu milhares de anos depois? Quem foi o paciente zero? Como o vírus realmente infecta as pessoas? Porque pelo que a gente viu, né, em Homo Tortor, as pessoas estavam sendo amaldiçoadas, entre aspas, igual aquele amigo do Lion que foi infectado do nada. E é isso. Acabou os comentários. Comentem mais da próxima vez. Só para finalizar, um agradecimento especial a todos os membros deste canal. Agradecimento ao companheiro Harlem, ao Júnior, Alisson Campos, companheiro Ren, companheiro David, Thiago Silva, Christian Barbosa, companheiro Henrique Nascimento, Toji, Joel Sarzuri, Mobile Lascando, Nunes Noruega, Igor Soares e para finalizar, nossos companheiros Nada Aqui e o Afonso. Que Deus abençoe cada um de vocês e muito obrigado pelo apoio. Aqui quem fala é o Yoshi e até mais.